Olá pessoal, aqui é o Márcio Okabe e eu gostaria de comentar um livro que eu comecei a ler. Esse livro chama-se Foco, do Daniel Goleman. O Daniel Goleman, ele escreveu um famoso livro que é o Inteligência Emocional. E o foco, o próprio nome diz, ele trata sobre um tema que hoje em dia, no mundo atual, com tantas informações, com uma saturação tão grande de informações, internet, vídeos, mensagens, WhatsApp, Facebook, a gente perde o foco, a atenção se tornou um dos grandes dilemas da humanidade. E uma das coisas bacanas aqui que ele fala no livro é que hoje em dia, para você alcançar um alto rendimento, você precisa aprender a conseguir ter foco, a conseguir controlar a sua atenção e não ser controlado pelos estímulos externos. Então aqui eu comecei a marcar algumas coisas interessantes. Uma delas é o que os líderes precisam ter, 3 tipos de foco. O foco interno, que nos coloca em sintonia com as nossas intuições, nossos valores principais e nossas melhores decisões. Olha que interessante. O foco no outro, ou seja, o foco na outra pessoa facilita a nossa ligação com as outras pessoas das nossas vidas. Então isso também tem a ver com outro tema muito importante nos dias atuais, que é a empatia. E o outro é o foco externo, que nos ajuda a navegar no mundo que nos rodeia, ou seja, a ficar atento ao que realmente está acontecendo. Bom, uma frase muito bacana aqui que ele cita é uma pessoa chamada Yoda: o seu foco é a sua realidade. Então é muito bacana esse livro aqui. Bom, uma outra coisa que ele fala é que o momento humano está ameaçado. Ele fala dessa questão da tecnologia, que as pessoas hoje estão muito influenciadas, principalmente as crianças. Eu vou ler um trecho aqui do livro para vocês. As crianças de hoje estão crescendo numa nova realidade, na qual estão conectadas mais máquinas e menos pessoas, de uma maneira que jamais aconteceu na história da humanidade. Bom, olha que interessante, ele fala: o circuito social e emocional do cérebro de uma criança aprende através dos contatos e das conversas. Ou seja, uma coisa que eu sempre insisto é que a gente procure ao máximo fazer encontros presenciais. Eu estou gravando esse vídeo aqui no Parque Vila Lobos e a gente veio com uma família de amigos, meus filhos, minha esposa estão aí passeando. Então eles estão fazendo essas conexões, ou seja, tirando eles do Facebook, da internet, para eles poderem conversar, se encontrar e interagirem. Então essa é outra coisa muito importante. Eu acho que a vida digital nos traz coisas boas, mas eu acho que a gente precisa conscientemente sair do digital e ir para o presencial, para os encontros das pessoas. Outra coisa que eu quero comentar aqui, deixa eu ver, há 2 tipos de distrações, a sensorial e emocional. A sensorial é simples, são o que tá ao nosso redor, das nossas, da visão, do olfato, da audição, do paladar, são sensoriais. Agora, as distrações emocionais, essas são as mais importantes e que a gente precisa tomar muito cuidado, que é aquela preocupação, a parte emocional das pessoas. Por exemplo, você muitas vezes está fazendo alguma coisa e está se preocupando com outra coisa. Isso é muito comum e isso acaba nos fazendo sair do momento presente. Deixa eu ver outra coisa interessante aqui que se fala. Uma frase que me chamou a atenção é uma pesquisa do MIT sobre a questão do uso da internet e das conexões como uma forma de criar e aproveitar mais a inteligência coletiva. Então ele fala como podemos conectar pessoas e computadores para agirmos coletivamente com mais inteligência do que qualquer pessoa ou grupo isolado. Isso é muito interessante, porque eu sempre defendo também que, quando usado de uma forma interessante, a internet, o Facebook e as redes sociais podem potencializar a inteligência coletiva das pessoas. E aqui uma parte do livro, lembrando, o foco do Daniel Goleman, fala uma pergunta muito importante: você ama o que faz? Então isso tem tudo a ver com psicologia positiva e com flow, que é você estar num estado de alta performance. Olha só essa frase: a motivação nos faz fluir. De qualquer forma, o caminho final em comum é o foco total. O que ele quer dizer é que quando a gente faz o que a gente ama, a gente consegue manter um foco total. Isso tem tudo a ver com flow. O flow é uma teoria que diz que quando você está em total sintonia
com algo que você faz com perfeição, você entra num estado de flow, de alta performance, ou seja, você consegue manter um foco total na atividade que você está fazendo. Os atletas, os esportistas em geral são um grande exemplo desse estado. Quando um alpinista está escalando, ou quando alguém está jogando, nadando, ou quando está andando de bicicleta, a pessoa está altamente concentrada naquela atividade. E esse tipo de estado é o que a gente precisa buscar de uma forma consciente. O que mais eu tenho aqui? Uma coisa muito bacana desse livro é que ele fala de neuromarketing sem falar a palavra neuromarketing. Ele divide o cérebro em duas partes. Deixa eu ver se eu pego aqui para vocês. Ele coloca... Opa, deixa eu ver aqui. Ele coloca aqui... capítulo 3. Atenção superior e atenção inferior. Ele quer dizer que a gente tem um cérebro de baixo e um cérebro de cima. Ele explica que o cérebro superior é o cérebro racional. E o cérebro de baixo é o cérebro do subconsciente, que seria, no caso do neuromarketing, seria o cérebro reptiliano ou o cérebro reptiliano e o cérebro emocional. Que no neuromarketing a gente tem o cérebro reptiliano, que são os instintos, e o límbico, que é responsável por nossas emoções. O que ele coloca é que para uma economia, o nosso cérebro ele busca uma economia, ou seja, a gente não pode ficar todo momento pensando conscientemente em uma decisão. Então a gente não pode ter uma atenção consciente em tudo que a gente faz. Por exemplo, dirigir. A gente não pode dirigir e ficar 100% do tempo prestando atenção. Então acho que é muito interessante, ele coloca um neuromarketing mostrando que a gente precisa ficar atento às nossas decisões inconscientes. O que mais? Eu vou ler uma frase aqui que eu acho interessante. Uma mente à deriva permite que nossa essência criativa flua. Enquanto nossas mentes divagam, nos tornamos melhores em qualquer coisa que dependa de um lampejo, de insight, de jogos de palavras criativos, a invenções e ideias originais. O que ele fala também, aqui já no capítulo O Valor de uma Mente à Deriva, é que também é importante a gente não ficar 100% do tempo só focado. Então, muitas vezes você deixar a mente devagar é você dar espaço à criatividade. Então, ele fala isso também como uma forma de você saber equilibrar uma atenção focada e saber quando você precisa deixar a mente devagar, para que a criatividade se expanda. Então, aqui por último, eu estou aqui na página 50, eu vou ler uma frase que eu achei muito legal. A mente intuitiva é um dom sagrado e a mente racional um servo fiel, disse um dia Albert Einstein. Então é muito legal esse livro. Esse é o primeiro vídeo comentário do livro e eu vou gravar outros vídeos para vocês. Um abraço, até mais.